Olá, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. Não vou ficar falando tanto de tecnologia de aparelho, de exames auditivos. Eu vou falar um pouco sobre mim, o que muitos pacientes me perguntam, o que muitos já sabem a minha história, como eu cheguei até aqui, como eu cheguei até ouvir bem. Então eu sempre começo falando isso com um sentimento de muita gratidão, de ter pacientes que saem da minha clínica, do meu atendimento, agradecendo muito, tanto pela atenção que eu dou para o caso dele, para a perda, como eu procuro entender ele cada vez mais também, mas também pelo meu amor no caso dele, pelo meu interesse em querer ajudar e saber o que ele passa no dia a dia quando ele não está ouvindo bem, né? Então, por que que eu tenho todo esse olhar para quem tem perda de audição, para quem tem zumbido, para quem tem que usar aparelho auditivo? E a minha história, ela começa lá mais de 30 anos atrás, de quando eu tinha 4 anos de idade. Foi quando a minha mãe fez a primeira adaptação de aparelho auditivo. A minha mãe, como muitos pacientes já sabem também, ela teve perda de audição na infância por questões de infecção, morava perto de rio, então o ouvido muito inflamado, sem o devido cuidado, acabou afetando a audição dela. Então, ao longo da vida, ela teve muita dor de ouvido, precisou fazer muitas cirurgias aqui no centrinho de Bauru. E então, aos 4 anos, quando eu tinha 4 anos de idade, ela fez a primeira adaptação de aparelho auditivo aqui no centrinho. E aí, desde então, eu e minhas irmãs, a gente acompanhava ela até Bauru para fazer avaliação do aparelho, audiometria, às vezes que ela precisou fazer cirurgia e ficava, às vezes, meses em repouso, né, para retirada dessas infecções, de alguns tumores do ouvido. Eu sempre tenho essa lembrança de ver fonoaudiólogas, que eu nem sabia o nome daquelas meninas, né, nem a profissão, mas via sempre fazendo audiometria, minha mãe na cabine, fazendo ajuste do aparelho auditivo, a gente sabia o jeito que tinha que falar com ela quando ela estava sem aparelho, quando ela estava com um aparelho que não estava com uma regulagem tão boa, a gente também sabia como falar para facilitar o entendimento dela, né? Então, crescemos com uma pessoa que usava aparelho auditivo na nossa própria casa. E aí eu me lembro muito que quando eu estava no terceiro colegial, a gente estava vendo, né, sobre as profissões, as funções, o que a gente ia fazer de vestibular. Eu lembro que eu queria muito ir para a área da saúde, pensava muito em medicina, em enfermagem, cheguei a prestar vestibular de enfermagem também. E aí vendo aquele livro de profissões, eu me lembro de ver uma foto de uma fono fazendo audiometria numa cabine ainda, e era na Unesp de Marília. E a hora que eu vi, eu falei, puxa vida, era isso, essa profissão daquelas pessoas que cuidavam tão bem da minha mãe na audiometria e no aparelho auditivo. Eu vou prestar esse vestibular, porque é algo que me chamou muita atenção. E aí eu passei, me formei na Unesp em Marília, fiz toda a minha formação ali durante a Unesp, tinha muito essa parte do aparelho, mas eu também me interessei muito pela questão de crianças, de autismo também. Hoje já é um outro universo, né? Isso foi há quase 17 anos, vamos colocar aí, 17 anos atrás, quando eu estava na faculdade. Então eu fui muito para essa área do autismo também, mas voltada um pouco ainda para a parte de audição. Saindo ali da faculdade, eu fiz o mestrado já na parte de avaliação auditiva, também em crianças, que eu sempre gostei muito de trabalhar. Depois do mestrado, eu passei na residência em saúde auditiva aqui no Centrinho, em Bauru. Então, quando eu vim para a residência, aí era só audição. Então, só aparelho auditivo, só audiometria, só os exames específicos da audição, né? E aí foi onde eu me encantei mesmo pelo aparelho e vi que eu gostava muito de atender crianças, mas eu gostava também muito de atender adulto, idoso, adolescente com dificuldade auditiva, né? E depois da residência, que foram 2 anos, eu fiz o doutorado na USP Bauru, também focado já direto só em aparelho auditivo. Então a tese do meu doutorado
foi o que eu pesquisei, né? Foi um tipo de aparelho auditivo para quem tem perda unilateral para um lado só, que é o sistema Cross, que ele faz a transposição de sinal para o outro lado, que é algo muito interessante que a gente pode falar outro dia aqui em vídeo também. Então, após finalizar todo o meu estudo acadêmico na parte de audiometria e de aparelhos auditivos, foi quando eu comecei realmente a trabalhar com aparelhos, numa clínica de aparelhos auditivos. Depois de alguns anos trabalhando com isso, eu passei a ter uma clínica de aparelhos, eu tinha uma sócia, aí já tinha Bauru e Botucatu. Depois de um tempo, a gente resolveu cada uma continuar com a sua unidade, e aí foi onde nasceu a Overbem, que eu falo que a Overbem é um presente tão maravilhoso de Deus para mim, porque eu pude colocar realmente pela primeira vez como é o meu sentimento pelo aparelho, pela pessoa que está usando, precisando usar o aparelho auditivo, né? Entendendo ela e fazendo do meu jeito, do jeito que eu venho observando desde os 4 anos de idade, tudo que eu sei, o que a pessoa passa, o que ela precisa, e aí nisso eu consegui formar a minha clínica, formar a Ouvir Bem, formar um time de pessoas, né, de mulheres hoje, todo composto por mulheres que conseguem entender o propósito de melhorar a audição, levar isso também para os pacientes e dar o melhor suporte, né? Então hoje eu sou muito grata por ter a minha clínica, por ter o meu time, minhas meninas me auxiliando demais, demais, demais com tudo que eu preciso, com tudo que meus pacientes precisam também. Mas eu sempre agradeço a Deus de ter tido essa sensibilidade, de ver o que minha mãe passou a vida toda, o que ela precisou e o que ela precisa ainda hoje, né? Então hoje, há muitos anos já, minha mãe usa aparelhos auditivos de máxima qualidade, porque a filha dela tem uma clínica disso. Hoje, olha que maravilha, ela mesma fala, né? A gente teve uma infância um pouco mais difícil em questão de valores, de dinheiro mesmo, né? Então ela sempre teve que ter aparelhos do SUS, aparelhos bons, mas com qualidade, com tecnologia mais inferior, né? E hoje ela falando, olha, eu tive dificuldade já de comprar pilha de aparelho auditivo. E hoje eu posso trocar todo ano meu aparelho, porque tenho uma filha que Deus abençoou para trazer o melhor aparelho auditivo para mim e para tantas outras pessoas. Então, muitos pacientes meus sabem também, né, que quando eu vou trocar de aparelho, recentemente a gente trocou a marca do aparelho aqui da clínica, tudo que eu vou fazer, que eu estudo em aparelho, que eu quero testar para ver se vai dar certo para o meu paciente, eu testo na minha mãe primeiro. Então ela é minha paciente modelo, eu falo para ela, porque a referência que ela tem em aparelho é muito grande, ela já usou todas as marcas, ela já usou todos os modelos de aparelhos auditivos, então ela tem uma referência para me falar, e eu confio muito no que ela fala, muito boa, né? Muito precisa, muito segura. Então, tudo que eu coloco na minha mãe, que eu experimento nela, e ela me fala como é, eu falo, perfeito, mãe, eu vou fazer isso para o meu paciente para ver se ele também tem essa melhora que você teve. Então, eu agradeço muito a Deus de ter permitido eu vivenciar tudo isso e hoje honrar a minha mãe, honrar tudo que ela me fez, entregando o melhor aparelho para ela e para tantas pessoas. A gente estava até pegando as fichas esses dias, vendo quantos pacientes a gente já atendeu. Na minha vida toda, né, com 15 anos de formada, sempre já trabalhando nessa área de aparelho, mesmo no estudo, né, no mestrado, já atendia muita gente de aparelho auditivo, foram mais de 1000 vidas impactadas com qualidade de som, né, com o aparelho auditivo. Então, eu sou muito grata a Deus e muito grata a todos os meus pacientes, que se hoje eu estou aqui representando uma marca exclusiva com melhor tecnologia do mundo em aparelho auditivo, é porque meus pacientes me trouxeram nesse lugar, eles validaram todo o meu sonho, todo o meu propósito e meu trabalho, né? Então eu sou muito grata a tudo isso e espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história, como eu tô aqui hoje, como eu me tornei a doutora Ana Cláudia, doutora em aparelhos auditivos. Antes de eu ser doutora, mesmo com doutorado, eu tenho toda essa vivência de vida com aparelho, que eu tenho certeza que
fez e faz diferença na minha vida e na vida de todas as pessoas que cruzam o nosso caminho aqui no Ouvir Bem. Um beijo, espero cada vez mais trazer novidades e melhorias para a audição de todo mundo.